Guilherme Frossá já tá com a gente. Aí ele aí, ó. Fala lá, Frossá, um abraço pra você. Tudo bem, Seabra? Um abraço pra você, pro Lélio, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Tempo Esportes. Estamos aí à disposição pra falar desse dia cheio do Galo. É isso aí, dia cheio, né? Dia de apresentação. Falamos agora há pouco, o Colombo teve lá no Renier. Mas vamos começar do começo, como diz o outro, Frossá. Mais cedo tivemos hoje o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Deu o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, primeiro jogo na Arena, segundo no Mineirão. Você, o que você achou, Frossá? Pois é um jogo histórico, né? Mais um duelo histórico aí pela Copa do Brasil. Né? Houve aquela final que o Atlético venceu, depois aquela disputa de quartas de final que o Cruzeiro levou a melhor. E agora mais uma edição aí de Copa do Brasil com o Clássico. Eu tava sentindo que ia sair Atlético e Cruzeiro, viu, Seabra, Lélio e amigos, antes daquele sorteio. Eu achei realmente que viria esse confronto. Foram logo as duas primeiras bolas sorteadas ali, as duas dos clubes mineiros. Um jogo, pra mim, muito equilibrado, assim. Eu acho que há muito tempo a gente não tem, né, o Clássico Mineiro tão equilibrado, com dois times de nível parecido, no meu entendimento. Cruzeiro com essa ligeira vantagem definida no sorteio de decidir em casa. Eu acho que no mata-mata resolver na sua própria casa é uma vantagem, não deixa de ser, né? Se você consegue fazer um bom resultado na casa do adversário, você traz uma situação muito favorável para classificar em casa. Por outro lado, o Atlético, nas últimas vezes que foi ao Mineirão jogar contra o Cruzeiro com torcida única celeste no Mineirão, se deu bem esse ano no Campeonato Mineiro, ano passado também na final do estadual. Então, um jogo muitíssimo equilibrado para mim e um chaveamento interessante. A gente tá vendo na tela aí, né, quem tá nos acompanhando aí no YouTube. Do outro lado tem Clássico Carioca, com Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. Eu acho um jogo bem equilibrado também. Para mim, desses 4 confrontos aí, o mais desequilibrado é Corinthians e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sendo o único clube de todos esses aí que tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Vejo o Corinthians, que vai decidir em casa, favorito nesse confronto. Eu acho que no confronto ali Botafogo e Vasco, o Botafogo é ligeiramente favorito também, mas Fluminense, Bahia e Atlético e Cruzeiro, para mim, confrontos muito equilibrados, e acho que essa definição da vaga entre os mineiros vai passar muito pelo jogo da ida, né? Se o Atlético conseguir fazer um jogo interessante, inteligente no jogo da Arena MRV e levar uma vantagem para o Mineirão, eu acho que coloca o Cruzeiro numa situação um pouco delicada, que é de jogar contra adversários que buscam essa transição, né? A gente viu o Cruzeiro tendo dificuldades recentemente aí contra o Ceará, contra o Santos, num jogo mais ou menos com esse estilo, né? O adversário tentando explorar a transição. O Atlético sabe jogar assim, então depende muito do primeiro jogo. Se o Galo conseguir uma vitória, por qualquer que seja o placar no jogo da Arena, eu acho que fica numa situação bem interessante para buscar a classificação. É um clássico, é muito equilibrado, não tem favorito para mim, mas tô ansioso, tenho certeza que serão 2 grandes jogos e pra gente é muito bom, né? Seabra, Lélio, rende discussão antes, durante, depois, é aquele jogo que dura muito mais do que 180 minutos nesse caso, né, amigos? O interesse cresce, né? Interesse enorme, né? Eu até disse aqui ontem que eu preferia que esse jogo fosse semifinal, final, sei lá, um pouquinho mais pra frente, né? E aí pelo menos os 2 mineiros seguiriam, teriam possibilidade pelo menos de seguir, né? Mas um, infelizmente, já vai ficar pelo caminho. Eu não sei se vai ser o Cruzeiro, se vai ser o Atlético. Mas aproveitando que o Frossá tá aqui com a gente também, Lélio, amigos, Frossá, o Colombo mandou aqui pra mim agora, ó, primeiro que o Fluminense pode atravessar a negociação do São Paulo com o Igor Rabelo. Aí levar o Igor Rabelo para as Laranjeiras ao invés de ele ir para o Morumbi. E a outra, e lembrando que o Igor Rabelo tem um histórico enorme no Botafogo, né? No rival do Fluminense. Aí ele era chamado de general. E a outra, para vocês comentarem, aí eu queria a opinião dos dois, tanto o Frossá quanto o Lélio. Lianco renovou o contrato até o fim de 2029. É mesmo? Gostou, Lélio? Ué, ótima notícia, gostei. Acha que... É ótima notícia. Isso significa dizer que pelo menos o Atlético se resguarda aí, porque havia informação aí de que o Lianco era alvo de alguns clubes na Europa, né, Frossá? Não havia? Pois é, recentemente, né, Lélio, o Atlético recusou uma proposta oficial pelo Lianco de um clube do Catar. E eu ouvi também aqui e ali um burburinho de que poderia chegar uma proposta para ele do futebol europeu, mas o Lianco passou muito tempo jogando por lá. A gente sabe que ele está muito feliz no Atlético, a gente sabe que essa renovação ela estava também amarrada nessas últimas semanas, né? Provavelmente sairia a qualquer momento. Hoje saiu a oficialização, até bem legal o vídeo que o Atlético publicou ali, né? Divulgando e publicando essa renovação
do contrato do Lianco, são os filhos dele escrevendo um contratinho à mão ali, aquela letra de criança, né, contrato até 2029, e ele assina ali o contrato, entre aspas, né, elaborado pelos filhos ali de lápis, então bem legal ali o vídeo, a família do Lianco já muito ambientada também. Ó, caiu. Nenhuma encarnou esse espírito, né? Voltei? Voltou. Tô aqui? Me ligaram aqui no meio da participação, que falta de respeito, né? Mas vamos lá. É um jogador que já tem essa relação muito forte com o Atlético, né? Seabra, Lélio Amigos, um jogador que é a cara do Galo, como o torcedor gosta de dizer, um cara muito raçudo, um cara que se entrega muito em campo, tem elementos para melhorar, a gente já discutiu sobre o Lianco aqui algumas vezes, eu acho que esse alto número dele de cartões, eu acho que dá para ser trabalhado, o Lianco toma cartão demais, tem hora que dá para dar uma segurada, em alguns momentos um excesso de confiança também que às vezes atrapalha, mas o Lianco é muito bom zagueiro, para mim é disparado o melhor zagueiro do Atlético na temporada. Vejo o Alonso fazendo uma temporada um pouco irregular. E aproveitando para comentar um pouco dos dois assuntos, né, Seabra? Você falou aí também da questão do Rabelo, muito provavelmente saindo nessas próximas horas aí, seja para o tricolor do Rio ou de São Paulo. Eu acho que é uma baita oportunidade que o Atlético tem, e aí, claro, diretoria, comissão, de ir ao mercado e repor essa saída do Rabelo, buscando um zagueiro canhoto para brigar por titularidade com o Júnior Alonso. Assim, me incomoda a situação da zaga do Atlético nesses últimos meses, em função dessa titularidade absoluta dos dois, né, que hoje são os donos das posições ali, o Lianco e o Alonso. Eu acho que em toda posição, um time grande tem que ter alguma disputa, tem que ter algum reserva, ameaçando pelo menos um pouquinho a titularidade, e o Atlético não tem. Hoje você tem o Lianco e o Alonso numa prateleira, e muito abaixo a prateleira dos suplentes, que tinha o Rabelo, ou ainda tem, pode ser que saia, e você tem aí Vitor Hugo, você tem o Ivan Romão, o Rômulo a gente lembra que foi negociado para o futebol português, então o Galo implora, no meu ponto de vista, por um zagueiro para brigar por titularidade, especificamente com o Alonso, que faz uma temporada irregular. O Igor é um cara muito profissional, muito bem quisto no Atlético, é um zagueiro hoje, né, ainda não saiu, então ainda dá pra falar isso, é o jogador com mais tempo de casa do atual elenco, chegou em 2019, multicampeão pelo Galo, um cara que todo mundo elogia muito pelo profissionalismo, quase sempre foi reserva do Galo e nunca ficou, né, de picuinha, querendo cavar a vaga no time, no microfone, então é um jogador que eu particularmente respeito muito, mas realmente, do ponto de vista técnico, tá abaixo dos titulares hoje, então caso se confirme a transferência, seja para o Rio, né, para o Fluminense, seja para o São Paulo, desejo muita sorte para o Igor Rabelo. É um zagueiro, a gente lembra, né, que tem contrato com o Galo só até o fim do ano, então talvez seja a última possibilidade que o Atlético tem de barganhar alguma coisa, pedir uma compensação, negociar alguma coisa. Ele já pode assinar pré-contrato e sair de graça no fim do ano. Então eu acho que realmente se desenha essa saída do Rabelo aí. Vamos só esperar a definição, né, em relação ao clube, a batida de martelo. E acho que o Atlético tem uma baita oportunidade para ir ao mercado e repor essa saída do Rabelo com um zagueiro de um nível um pouco acima tecnicamente e de preferência um zagueiro que jogue mais pela esquerda, porque o Alonso para mim tá precisando de uma sombrinha, não sei o que os amigos acham. O Guilherme Frossá, que é colunista de O Tempo. Frossá, você também escreveu na sua coluna aí sobre o Alexander, né, que acabou de chegar, foi contratado, tá começando a ter as primeiras chances aí com o Cuca. Você fala que ele não vai ser só titular, mas que ele vai ser um pilar do time do Atlético. Por quê? Eu tô empolgado com o Alexander realmente, se abre desses primeiros jogos dele, os primeiros minutos dele com a camisa do Galo, que o Alexander entrega algo que o Atlético sofre nessa temporada, que é essa transição ofensiva, né? A bola sair com qualidade do sistema defensivo do Galo e chegar com qualidade aos meias, aos atacantes. Eu acho que falta muito isso ao time do Galo nessa temporada. Você tem ali um goleiro que pra mim é o melhor do Brasil com os pés, então a saída do goleiro pra primeira linha de defesa ali, ela tem muita qualidade. Os zagueiros têm bom passe também, o Lianco tem, o Alonso tem, nenhum deles é aquele zagueiro butineiro. Os laterais sabem jogar. Agora, chegou no volante, o jogo do Atlético geralmente trava, falta esse jogador para pegar essa bola e conduzir. Tanto é, Seabra, Lélio e amigos, que o Cuca tem usado muito Scarpa, baixando lá no pé dos zagueiros para fazer essa construção, porque ele não tem um jogador com essas características, né? Eu lembro muito de 2021, aquele Galo campeão brasileiro, e o Alan, hoje do Flamengo, fazia esse papel como ninguém, clareava o jogo, que era uma beleza.
Então esse jogador que domina essa bola no setor ainda defensivo e conduz, né, tem lucidez para conduzir, para encaixar um drible, para achar um passe, aquele famoso passe quebra-linha, né, rompendo a linha de marcação do adversário, entregar com qualidade para os meias. Agora chegou o Renier, foi apresentado hoje, essa bola precisa chegar com qualidade ao Renier, ao Scarpa, ao Hulk, ao Coelho, seja quem estiver jogando no setor ofensivo. O Alexander tem muito essa qualidade que outros jogadores do Atlético da posição não têm, né, e o Galo sofre com isso, para mim, há algum tempo, essa transição ofensiva. Então, além de ser um jogador interessante por outras valências, apesar de não ser muito forte, tem boa postura, bom posicionamento para marcar também, para ajudar sem bola, eu acho que essa transição ofensiva com o Alexander vai melhorar 300%, e por isso que eu acho, e disse na minha coluna que você bem mencionou, Seabra, que o Alexander não será apenas titular absoluto do Galo, mas também um pilar desse time. Eu acho que só não é ainda pela questão física, né? Vem aos poucos ganhando essa maturidade física, esse ritmo de jogo, um jogador que estava no mercado muito diferente, com uma exigência muito menor, mas tão logo ele esteja 100% fisicamente, para mim não tem dúvidas, o Alexander será titularíssimo desse time do Galo. Beleza, Frossard, então será que voltamos a falar? Eu acho que não sei se voltamos a falar essa semana ainda, porque amanhã eu ainda apresento, mas depois eu vou comentar o Atlético na quarta-feira. Encontramos lá na Arena, nos encontraremos lá na Arena, então, na quinta-feira, para Atlético e Godoy Cruz. Espero ver o amigo lá, viu? Perfeito, Seabra, tamo junto. Um abraço pra você, pro Lélio. De toda forma, eu volto essa semana ainda aqui em O Tempo Esporte pra falar mais de Galo. Um abraço a todos. Valeu. Beleza, valeu, Frossal. Um abraço pra você.